a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão e o Programa de Pós-Graduação em Letras do Centro Universitário Rita dos Reis dão as boas-vindas à abertura da exposição Uma Antena Galega no Brasil, Valentim Paz Andrade. O Programa de Pós-Graduação em Letras, Mestrado e Doutorado, através da parceria com o Grupo de Pesquisa Galabra da Universidade de Santiago de Compostela, Espanha, realiza a exposição com 17 painéis que contam a trajetória desta renomada personalidade galega. A exposição revisa a atividade de Valentim Paz Andrade, advogado, jornalista, especialista em economia pesqueira, poeta, ensaísta e político ativo no compromisso democrático, republicano e galeguista. Figura de destaque da Galiza do século XX, a quem foi dedicado o Dia das Letras Galegas em 2011 e 2012, foi também um dos primeiros a criar pontes sólidas com a lusofonia e, nomeadamente, com o Brasil. Essa exposição percorre alguns dos momentos chaves da trajetória de Paz Andrade, desde seu recebimento entusiasta da inauguração da ponte internacional entre Galiza e Portugal, até sua reivindicação de Guimarães Rosa e Guilherme de Almeida como autores que valorizam a literatura galega. E dá a ideia das possibilidades presentes e futuras que se abrem para a colaboração estável entre o grande Brasil e aquele velho país onde a língua comum surgiu nos diversos âmbitos da economia e da cultura. Para compor a mesa da abertura dessa exposição, convidamos o reitor do Centro Universitário Rita dos Reis, professor Dr. Telmo Rudi Franz. A Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão da Uniriter, professora doutora Márcia Santana Fernandes. A coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Letras, Mestrado e Doutorado Uniriter, professora doutora Rejane Piveta de Oliveira. A representante do Grupo Galabra da Universidade de Santiago de Compostela, senhora Maite Vence. Convidamos o reitor do Centro Universitário Rita dos Reis, professor Telmo Rudi Franz, para fazer a abertura dos discursos da mesa. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a esse evento que certamente para vocês é algo mais familiar do que para mim, embora eu goste de mais de literatura. Mas esse personagem que está sendo homenageado, vamos dizer assim, hoje aqui, Valentim Paz Andrade, é realmente uma descoberta que eu estou fazendo nesse momento. E fico muito feliz por ter essa oportunidade. Mas eu gostaria de saudar o membro da mesa, a professora Márcia Santana Fernandes, professora, a professora Rejane Piveta de Oliveira, coordenadora do Pós-Graduação em Letras, Mestrado e Doutorado, e a senhora Maite Vence, representante do Grupo Galabra da Universidade de Santiago de Compostela. E cumprimentar todos vocês. Nós estávamos agora lá no gabinete trocando algumas ideias sobre quem afinal era Valentim Paz Andrade, e eu ouvia a Maite explicando. E eu achei que ela estivesse falando portunhol, que é uma língua bastante conhecida aqui no Rio Grande do Sul, não é? Que é dos de brasileiros que acham que sabem espanhol, eu me incluo, né? E que de vez em quando começam a misturar as duas línguas e criar um portunhol. Porque me pareceu semelhante, mas eu vi que ela fazia me parecia um esforço diferenciado em português. Até que eu descobri que, na verdade, ela não estava falando nem português, nem espanhol, ela estava realmente falando galego. Foi uma grata surpresa, né, de poder testemunhar, né, hoje, essa noite, com a sua presença, muito obrigado, né,
alguém, com isso também valorizando alguém que justamente trabalhou, se ocupou escrevendo e na sua atuação política com a questão da cultura galega e procurando estabelecer pontes entre o português, entre a cultura portuguesa e a cultura galega. Então, estou realmente muito contente por estas descobertas, né? E certamente ainda vou aprender um pouco mais hoje à noite, ouvindo e vendo. Né? E quero agradecer, Márcia, Rejane, o convite, me formulário para estar aqui na abertura. E eu não vou me arriscar a avançar muito mais, porque vai faltar conhecimento. Eu confesso a minha ignorância maior sobre esse personagem, mas por isso mesmo, por ser ignorante, é que eu estou tão surpreso. Para fazer o uso da palavra. Bom, eu gostaria de saudar a todos, em especial a nossa convidada, a Maite Densa, pesquisadora Maite Densa. Também a nossa coordenadora do programa de doutorado, a professora Rejane. Agradecer muito a professora Rejane por ter portuguesa com outros países, com outras culturas. E a literatura nada mais nos auxilia, né? Ou tudo nos auxilia na compreensão do que nós somos. Então, eu gostaria de agradecer muito, na verdade, a disponibilidade da professora Maite Densa, da pesquisadora Maite Densa, que, estando em Porto Alegre, em uma atividade de trabalho, se disponibilizou, né, a vir aqui hoje conversar conosco a respeito dessa figura tão importante que é o Velázquez. Eu gostaria de passar o Valentim. Eu gostaria de passar a palavra efetivamente para a professora Rejane, que é quem vai apresentar, né, esse evento a vocês, que é quem tem o conhecimento para poder fazer isso. Tá? Então, uma boa noite. Eu desejo que esse evento seja efetivamente um grande evento para todos nós e que essa exposição traga excelente. Ok, então eu gostaria de cumprimentar aqui os membros da mesa, o reitor, a professora Márcia, a reitora de pesquisa, a Maite, cumprimentar também aqui os nossos professores do programa de pós-graduação, da graduação, que coordena o mestrado em letras e que neste momento não pôde estar presente. Então, nós promovemos essa exposição em parceria com o LUSO, o A africano e o BRA Brasil. Então, é um grupo de estudo que estuda os sistemas culturais de língua portuguesa. Então, dessa forma, esta exposição cumpre com o objetivo de fortalecer os laços com a cultura galega e, por extensão, com a lusofonia, essa palavra que é um conceito não sem controvérsias, né, porque existe nele um certo imperialismo português, mas, enfim, essa ideia de lusofonia como sendo esta comunidade de língua portuguesa. Porque, de fato, em comum, o que nós temos é a língua portuguesa, cuja origem, nós sabemos, é o galego. Então, o português não é língua falada em 8 países, é um patrimônio que integra diferentes povos, com a sua história, com a sua cultura, com as suas tradições, e todos eles, né, perpassados por este bem comum, que é a língua, que nós sabemos que é um fator fundamental de construção de identidade, de valores, de significados que nos constituem enquanto indivíduos e enquanto sociedade. Então, o galego, que é essa língua falada na Galiza, e em bom galego, Galiza e não Galícia, né, como os galegos fazem questão de marcar, é uma língua que conserva esses traços de um português primitivo, medieval, mas primitivo no sentido de originário. Né? E em razão disso, né, o povo galego, pelo menos uma boa parte dele, reivindica uma integração com os países de língua portuguesa. Eu acho que a Maite
até pode falar um pouquinho mais sobre isso, né, muito mais do que com a própria, né, com a Espanha de língua castelhana, língua de Castela, se bem que a gente sabe que, né, nós temos o catalão, nós temos o basco, quer dizer, a Espanha é um país de várias comunidades autônomas e tem um ditado que eu ouvi muitas vezes lá em Santiago de Compostela que diz que o único que fala espanhol ou castelhano na Espanha é o rei. Então, de uma forma ou de outra, né, quer dizer, faz parte dessa dinâmica cultural da Galiza, essa reivindicação da língua portuguesa, esse pertencimento, né, à família de língua portuguesa, isso, sobretudo, nas comunidades do interior, nas aldeias, né, em que essas atividades rurais, né, quer dizer, a Galiza é uma comunidade que se caracteriza por uma economia ainda, né, bastante rural, né, e onde de fato se entende melhor e se fala mais o galego do que o espanhol, porque há um bilinguismo, né, na Galiza, se estuda nas escolas o galego e o castelhano e o espanhol, e a gente ouve em cidades maiores as duas línguas. Mas na Galiza rural, o galego, né, de fato, é a língua, né, que é mais falada. Bom, então, todos esses movimentos galeguistas, apesar das diferentes matizes ideológicos, né, reivindicam essa autonomia da cultura, né, e política e econômica, mas sobretudo da língua, da literatura e das manifestações culturais galegas, tanto que a Galiza é um sistema, né, cultural autônomo, que tem uma literatura, que tem a sua arte, que tem, né, as suas manifestações culturais próprias. Bom, então, o personagem que hoje é homenageado nessa exposição, ele foi, né, desses galeguistas convictos, né, ele teve uma atuação de muito destaque em favor da cultura galega e visionariamente ele viu no Brasil uma ponte para um futuro da integração. Então, trata-se de uma figura, na verdade, professor Telmo, que ele é praticamente desconhecido entre nós, mesmo entre nós que somos, né, da letras. E isso mostra o quanto nós estamos ainda distantes, né, de uma verdadeira integração, como pouco nós sabemos desse outro, né, que, que são nossos co-irmãos. Mas como a gente pode, né, depois na visitação ver nos painéis, esse intelectual, né, o Valentim, ele manteve muitas relações com o Brasil. Né? E também a gente não pode perder de vista o grande fluxo migratório de galegos que o Brasil teve no final do século XIX, principalmente para o Nordeste, né, regiões da Bahia, como em Minas Gerais também. Quer dizer, isso também é um fator, né, que nos integra. Né? Quer dizer, essa presença de galegos no Brasil também reforça os nossos vínculos com este país. Então, não surpreende também que quando, nessas viagens, né, que o Valentim Paz Andrade fez ao Brasil, não surpreende que ele tenha, em visitas ao sertão, por exemplo, identificado muitas semelhanças da linguagem falada pelos sertanejos com o galego. Isso muito movido pela leitura dele da obra do Guimarães Rosa, né, de quem ele era muito apreciador. Então, identificou nas formas, né, da linguagem, nos usos, nas expressões de Guimarães Rosa, a presença do galego que ele pôde confirmar em visitas, né, que ele fez a essas regiões. Tanto que isso motivou um livro, né, sobre a presença do galego na obra do Guimarães Rosa. Bom, não quero me alongar muito, mas eu acho que vale a pena assim, a gente ressaltar um outro aspecto importante, acho que sobre isso a Mai vai poder falar um pouco mais, da atuação do Valentim Paz Andrade como intelectual, assim, a sua concepção de cultura.
não apenas cultura assim como cultivo do espírito ou como sinônimo, né, de obras intelectuais e de obras artísticas, mas cultura no sentido assim, de organização social, de modo de vida, de transformação da realidade. Eu acho que só assim a gente pode entender esse intelectual polifacético, né, foi uma expressão que a Maite usou na conversa. Só assim a gente pode entender o interesse desse intelectual tanto por poesia, ele era poeta, né, por literatura, por arte, mas ele também foi advogado, também foi jornalista e também foi um homem de negócios, né, que teve assim, um grande empenho no desenvolvimento da indústria pesqueira na Galiza, que é uma forte vocação econômica, né, da região, mas a pesca não apenas como uma atividade econômica, né, como um negócio, mas que também uma prática que tem uma influência, né, nos modos de vida das pessoas, na valorização de certas práticas, de hábitos, né, culinários, né, nas festas, quer dizer, todo o imaginário que se expressa, que está ligado ao desenvolvimento dessa atividade pesqueira que identifica as comunidades, né, desta região. Então, que o nosso programa de pós-graduação em letras possa abrigar esta exposição, eu não posso deixar de mencionar isso, né? Isso é o resultado de muitas parcerias. E, em primeiro lugar, com a Universidade de Santiago de Compostela, né, o Grupo Galabra, principalmente através do professor Elias Torres Feijó, que é o curador dessa exposição e que já esteve aqui na nossa instituição em vários momentos, cursos nos seminários. Também uma parceria com o Conselho de Cultura Galega, através do seu diretor, o Ramon Vilares, uma parceria com a FAS Consultora, né, da qual a Maite é a diretora, que é responsável pela elaboração dos conteúdos, dos cartazes que a gente tem nos painéis da exposição. Uma parceria com a própria instituição, a Uniriter, que se faz representar aqui pelo diretor e pela Márcia, né, que deram assim, um apoio irrestrito para que esse evento se realizasse. Uma parceria, evidentemente, com os nossos professores, os nossos alunos do programa de pós-graduação em letras, e aqui vai um agradecimento muito especial aos bolsistas que colaboraram diretamente na organização e na divulgação do evento. Também um apoio importante da professora Annelise, que é coordenadora da graduação em letras, que estimulou muito a participação dos alunos e dos dos nossos alunos graduandos. Todos os detalhes para que essa exposição transcorresse da melhor forma possível. Então, que todos possamos apreciar esta exposição, que agora um maior conhecimento do outro e de nós mesmos, né, e que ela possa levar adiante, né, o aprofundamento de parcerias, da ideia de integração cultural, que resulte em ações concretas e em benefício mútuo. Neste momento, todos são convidados a assistir às falas do senhor Ramon Vilares, presidente do Conselho de Cultura Galega e catedrático de História Contemporânea da Universidade de Santiago de Compostela, e do senhor Elias Torres Feijó, curador dessa exposição, e diretor do Grupo Galabra da Universidade de Santiago de Compostela, e também presidente da Associação Internacional de Lusitanistas. Desfazemos a mesa nesse momento para assistir às falas dos representantes do Grupo Galabra. Muito boa tarde.
Eu gostaría de cumprimentar, en primeiro termo, a Universidade Rita dos Reis e o seu reitor por esta acollida que nos fai da mostra dedicada a Valentín Paz Andrade que hoxe se abre nesa universidade. Aliás, nisto, agradecer a acollida e agradecer esta mostra de sensibilidade pola cultura en galega no nome dunha figura esencial desta cultura como foi Valentín Paz Andrade. Eu estou a falar a moitos kilómetros de distancia desde o corazón de Galicia, que é a Praza do Obradoiro, onde está asediado o Consello de Cultura Galega, que é unha institución formada por moitas outras, por representantes de moitas outras institucións galegas e que constituye a principal institución cultural do panorama institucional de Galicia. Un dos objetivos fundamentais do Consello da Cultura Galega é a de promover a difusión do coñecemento da cultura galega no exterior e nomeadamente nos países irmáns de lingua portuguesa e de cultura moito próxima a que é a propia cultura galega. Neste sentido, levamos feito neste Consello moitas sesións de traballo, mesmo de definición estratégica sobre os modos de poder chegar a estes ámbitos da cultura en lingua portuguesa, especialmente en Portugal, como digo, e no Brasil, e neste ámbito no que pensamos e promovemos esta mostra dedicada á figura de Valentín Paz Andrade. Valentín Paz Andrade tivo ano pasado un reconhecimento especial como figura central do Día das Letras Galegas e além do que se fixo aquí en Galicia respecto da súa obra e da súa executoria profesional e política que foi moi intensa, hai un componente esencial da súa actividade, da súa executoria biográfica, que foi o seu relacionamento con figuras moi importantes da cultura portuguesa e da cultura brasileira. No caso do Brasil, con Guilherme de Almeida, foi un dos seus amigos constantes dos anos 30 até a morte de Guilherme de Almeida, e foi nesta Fundación Guilherme de Almeida onde se inaugurou esta mostra, e agora, felizmente, temos a honra de poder ser acollidos nesta Universidade do Río Grande do Sul. Para nós, Valentín Paz Andrade é unha figura que permite establecer un elo esencial coa cultura brasileira, porque non só foi amigo de algunhas das súas figuras, senón que tamén le dedicou algúns textos emblemáticos, non só algunhas conferencias sobre a lingua como lingua transcontinental, sino o seu discurso de ingreso na Real Academia Galega, que titulou A Galicidade na obra de Guimarães Rosa, que é un portento de profundidade e de capacidade analítica dunha obra, por outra parte, difícil e que creo que marca a pauta e o nivel desta figura esencial da cultura, da empresa, da política da Galicia do século XX. Moito obrigado por súa atención. Boa tarde. Quería, antes de máis, cumprimentar a todas as persoas e colegas que aí están nesta toda a lectura da exposición de Valentín Paz Andrade, a persoa do señor reitor da Universidade Rita dos Reis. Na verdade, é un verdadeiro placer poder estar nesta abertura, mesmo a máis de 10.000 km de distancia, na figura desta personaxe tan poliédrica, Valentín Paz Andrade, que en unha medida manifesta, reflecte unha mensaxe deste bello país, deste lugar un canto da Europa, Galicia, que tal vez algunas persoas coñezan a lírica galega-portuguesa medieval ou polo seu Camiño de Santiago, en todo caso por un esplendor medieval que depois foi vendose esmorecido tamén no seu poder político, na súa forza cultural, e que comezou un proceso de recuperación na segunda metade do século XIX que en boa medida nos está aquí, e tal vez alguna persoa lembre nomes como Rosalía de Castro nese proceso.
o mar tivera barandas, fora tamén o Brasil, como o mar non ten barandas, hai amor como hai de ir, que en parte tamén reflecte esta comunicación e particularmente tamén o relacionamento deste país, Galiza, que, como digo, un país pequeno, acolle a un número relativamente significativo de brasileiros. Brasil é a nosa principal comunidade de inmigrantes e há razóns para iso. E un personaxe como Valentín Paz Andrade insérese perfectamente nesa idea e nesa tentativa. Un dos arquitectos maiores da construción e da reconstrucción desta identidade, desta cultura deste país, é unha das persoas que ollou con diversas dimensións o relacionamento posible da Galiza, lingüístico, cultural, social, económico, político, é unha das persoas que significativamente destacou o vínculo lingüístico, a proximidade das nosas variantes de lingua común que ele mesmo practicou ao longo dos seus anos. Por tanto, estamos diante dunha mensaxe e dunha proposta tamén dunha Galiza que quere olhar desde a súa tradición e desde a súa cultura ao mundo brasileiro con que se sente particularmente vinculado. Certamente as distancias físicas impeden estar aí, saiban que para nós, para o que eu podo representar dentro da Universidade de Santiago de Compostela, o seu relacionamento con a Universidade de Reitor dos Reis é francamente un relacionamento non só ben sucedido, mas tamén querido. Nese sentido, agradezo particularmente o traballo realizado pola profesora Rosane Quireta de Oliveira, que tivemos o placer de acoller durante meses aquí, que é un verdadeiro elo de unión de aquilo que Valentín Paz Andrade nesta exposición poderán ver que desexou e aquilo que constituiu os seus obxectivos. Con estas calorosas, que deben ser calorosas porque sabemos que está frío en Porto Alegre, e os mellores cumprimentos que podemos enviar, saiban que a pesar de tal distancia física estamos aí xunto a vocés de corazón e de por vir tamén. Obrigado e un gran abrazo. Iniciará neste momento a apresentação sobre Valentín Paz Andrade e a integração cultural pela pesquisadora Maite Vence, diretora da FAS, consultora, Cultura e Desenvolvimento e representante do Grupo Galabra da Universidade de Santiago de Compostela. E a Maite tem uma formação em economia e desenvolve projetos, né, de consultoria na área de cultura e desenvolvimento. E ela está fazendo um estágio aqui em Porto Alegre, ela ganhou uma bolsa do Santander, desenvolvendo um projeto, uma consultora aqui em Porto Alegre, mas pode até falar melhor do que eu sobre, né, o trabalho que ela desenvolve. Mas, assim, de fato, é uma feliz coincidência contarmos com a Maite neste momento, aqui em Porto Alegre, para podermos falar um pouco, assim, mais de dentro, né, dessa personalidade, porque, afinal de contas, foi a FAS, consultora, a pedido do Conselho de Cultura Galega, que organizou o conteúdo dessas exposições. Então, aí é um belo exemplo, né, de como a cultura e os pode estar assim, mostrando um projeto, um resultado, né, concreto do seu trabalho, né, como uma consultora cultural, é um tipo de trabalho, de produto, digamos assim, que essa empresa de desenvolvimento de cultura pode realizar. Então, eu acho assim, que é um verdadeiro luxo, um verdadeiro requinte a gente contar nessa exposição com um sotaque galego. Mas, por favor. Eu creo que não preciso. Precisa. Preciso. Ok. Bueno, boa tarde a todos.
moito obrigada polas túas verbas e moito obrigada polo convite. A verdade é que é realmente un placer para min estar aquí e poder contribuir como galega nesta condición que teño de ser emigrada para a divulgación da obra e da vida de un persoeiro tan relevante para Galiza como foi Valentín Paz Andrade. Ben, quero agradecer tamén e dar os meus parabéns ao magnífico reitor desta universidade, o profesor Telmo Rudi Fran, a coordinadora do programa a proreitora de pesquisa, a profesora Marcia, e a coordinadora do programa de posgraduación en letras, a profesora Crisane Piveta de Oliveira. Ben, dar as grazas e os meus parabéns, sobre todo, por facer posible esta magnífica iniciativa que ten de contes estreita en a mancha relación entre Galiza e o Brasil. E que mellor maneira de comezar, o mellor que de continuar esta relación entre Galiza e Brasil, un dos pioneiros en iniciar no pasado século este mesmo camiño de aproximación cultural da Galiza ao mundo lusófono, particularmente ao luso brasileiro. Ben, Valentín Paz Andrade naceu no ano 1897, foi lóxicamente un home polifacético e inquedo, ao que ninguna faceta da vida, da cultura e do país o deixaron indiferente. Foi abogado de profesión, pois era licenciado en Dereito, pero tamén foi economista, empresario, político, ensaísta e poeta. Un ilustrado, na verdade, que se valeu de todas estas disciplinas para poder abordar desde diferentes perspectivas o obxecto da súa teima, que era realmente o desenvolvemento económico de Galiza. Tendo en conta o seu extenso do seu perfil e a limitación do tempo, lóxicamente, vou tentar simplemente facer unha aproximación superficial a súa biografía, centrándome sobre todo naqueles aspectos chave que poden axudar a dimensionar a súa figura en relación ao contexto que aquí nos trae, que é un contexto internacional e de relacionamento e intercambio cultural luso-galálico a través dun dos elementos chave na obra de Paz Andrade, que a lingua galega e a cultura que dela se derivan como vectores fundamentais para o desenvolvemento económico de Galiza. Eixo central de toda a súa obra é que abordou, como comentei antes, dende diferentes perspectivas e disciplinas, pero sempre co obxectivo de construir unha Galiza desenvolvida e moderna e proxectada cara ao exterior a través de América Latina e particularmente do Brasil, deixando de lado aquelas interpretacións caducas e provincianas herdadas do franquismo que pretendían que nos relegaron a condición de lugar periférico e pechado, e que ainda hoxe, en certo modo, perviven na Galiza e en España. Ben, Valentín Paz Andrade foi un home de mundo, ao que a militancia política perseguida polo franquismo, despois o seu expertise en asuntos pesqueiros coa FAO, o mantiveron viaxando toda a vida, intensificando desta forma as relacións internacionais de Galiza con toda a América Latina e, de forma moi especial, co Brasil. Ben, foi un home do seu tempo, pois naceu a finais do 19, pero tamén foi un visionario e un home moderno, un adiantado ao seu tempo, de pensamento sólido e brillante de receitas económicas que aínda seguen vivas hoxe en día. Mas non foi só un home que teorizaba e diagnosticaba sobre os problemas da Galiza daquela altura, senón tamén facía propostas e levaba a cabo proxectos concretos. Nese sentido, digamos que tamén foi un home de acción, ben pegado ao terreo e que coñecía ben a realidade na que se atopaba. A verdade é que traballou toda a vida soñando unha Galiza mellor para os galegos, unha Galiza sempre internacional. Entón, tendo en conta este contexto, me gustaríame destacar somente algunhas ideas chave para contextualizar a súa obra e que eu creo que están presentes en todas as súas facetas, tanto no profesional como no vital. Por un lado, o esforzo
como dixen, e a súa preocupación constante por traballar por Galiza, por comprendela, por cambiar algunhas desas interpretacións caducas e provincianas herdadas do franquismo que nos relegaban, como dixen anteriormente, a unha simple esquina de España. Por outro lado, tamén destacar, por suposto, a súa aportación á política galega como un dos principais arquitectos e constructores da identidade galega e do nacionalismo actual, como ben sinalou o profesor Elías Torres na súa intervención. Tamén resaltar, sobre todo, a súa concepción innovadora da cultura, no sentido estrutural do conceito, entendido este como un elemento multidimensional capaz de provocar impactos en toda a estrutura económica dun país. Para él a cultura era un vector transversal, perfectamente integrado na economía do país, algo que non sempre é fácil de conseguir, mas él realmente conseguiu construir un binomio bastante perfecto para lograr buscar o desenvolvemento económico de Galiza. Un desenvolvemento que para él tamén tiña que estar sempre acompañado dun proceso de internacionalización da economía, a través da cal tratou sempre desta maneira de proxectar Galiza cara fora, otorgando desta maneira unha importancia vital á cultura nese proceso de desenvolvemento, porque sería a través da cultura e a través, neste caso, da lingua galega como elemento chave, que actuaría como elemento chave de aproximación cultural, neste caso, ao mundo lusófono, e que grazas a esta proximidade lingüística permitía establecer facilmente lazos de intercambio cultural entre unha Galiza que sirve de ponte ou que sirve de ponte coa hispanofonía e un Brasil que ele consideraba un irmán, acrescentando deste xeito valor, colocándonos desta maneira no mapa internacional, pero cun carácter autónomo e diferenciado, unha identidade propia creada a través desta nosa cultura. Unha visión, dende logo, moi lonxe da visión periférica que como dixen, a política e o franquismo nos imponía e nos impuxo. Poderíanse dicir moitas máis cousas de toda a súa obra, porque unha obra realmente extensa e foi un home polifacético en todas as súas abordaxes, pero, considero que, como tampouco quero gastar máis do seu tempo, penso que pode ser unha pequena introducción que lles pode achegar, dar unha aproximación á figura desta persoa tan relevante para o nacionalismo galego e para a cultura galega de todos os tempos. E nada máis. Espero que disfruten a exposición e que disfruten achegándose a esta figura, como digo, tan importante. Moito obrigada. A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão e o Programa de Pós-Graduação em Letras da Uniriter agradecem a participação de todos nesta abertura da exposição e convidam para o coffee break que será servido aos fundos do auditório. As visitas monitoradas serão realizadas pela exposição com orientação dos mestrandos do Programa de Pós-Graduação em Letras a partir deste momento no saguão do prédio A. Muito obrigado pela presença.